Ok, pessoal, nessa videoaula de hoje você vai aprender se divertindo. Vamos trocar o rosto do Will Smith pelo rosto deste outro modelo e veja só qual foi o resultado final. Isso mesmo, você vai aprender como trocar de rosto utilizando o Photoshop. Então, continue conosco. Muito bem, pessoal, então nós estaremos dando início a essa videoaula. Lembrando para vocês que eu estou utilizando o Adobe Photoshop de CC, a versão mais nova para essa videoaula que eu estou fazendo, 64 bits, e eu estou com ele instalado no Windows 7 de 64 bits, tá ok? Lembrando também para as pessoas que sempre me perguntam por que eu estou usando o Photoshop com a versão em inglês. Esse Photoshop que eu estou utilizando ele, eu quero mostrar para você aqui. Eu tenho ele em português e eu tenho ele em inglês, como você pode ver aqui, tá? Eu tenho aqui o inglês, eu tenho aqui o Brazilian português, ou seja, português do Brasil. Por que então eu prefiro utilizar ele em inglês? Como eu tenho alunos inscritos no meu canal de diversas partes do mundo, então eu já estou falando em português. Se eu deixar o Photoshop também em português, eu complico a vida deles. Então eu prefiro deixar em inglês, que tanto você vai compreender, como também eles vão compreender a minha videoaula, tá certo? Então, chega de conversa e vamos dar início à videoaula. Então eu vou aqui em arquivos, então eu vou aqui em abrir, e nós temos as duas imagens, como você está vendo. Eu seleciono aqui as duas e eu clico em abrir. Nós temos aqui o rosto do Will Smith, que eu vou tirar aqui. Nós vamos utilizar o rosto dele e vamos montar o rosto dele nesse outro modelo aqui, tá certo? Tudo muito fácil. Você vai aprender agora a fazer essa troca de rosto. Ah, tá. Só lembrando para você, você pode utilizar a sua própria fotografia. Vamos imaginar que você pegou então um artista, certo? E você quer pegar, por exemplo, a sua foto e colocar naquele artista para você ver como é que fica, tá? Ou então vice-versa. Você quer pegar então o rosto do artista e colocar na sua fotografia. Ou você pode colocar o seu filho, seu parente, qualquer coisa. A criatividade é sua. Então a base que eu vou ensinar para você aqui vai ser diferente daquela outra videoaula que eu já postado no canal. Você percebe que nós temos aqui uma pessoa pele clara e nós temos aqui uma outra pessoa com a tonalidade de pele mais escura. Quando a gente faz essa montagem, então existem alguns erros, algumas diferenças que acontecem que você precisa aprender como resolver isso, tá ok? Então eu vou aqui na caixa de ferramentas, eu vou pegar então essa ferramenta de laço. Se você não tiver com ela visualizando aí, você clica nesse pequeno ícone e você escolhe ela aqui, tá? Então peguei o laço, eu vou então selecionar agora a parte da imagem. Eu quero exatamente essa parte aqui, tá? Peguei aqui, criei essa seleção. Agora eu vou vir aqui em editar, copiar, tá? Pronto, fiz isso, seleciono aqui a minha outra imagem. Mas antes eu vou duplicar então essas camadas, que é para a gente comparar um antes e o depois, tá? Eu vou clicar em Layer, para duplicar a camada, muito fácil, você já sabe disso. Clica com o botão direito, você pode em duplicar, ou então você vai vir aqui, ó, barra de menu, camadas, e você então duplicar Layer. Ou se você preferir, use o atalho Ctrl J, como eu fiz aqui agora. Eu dupliquei então essa imagem. Eu vou dar dois cliques aqui e eu vou renomear essa camada. Eu vou colocar então o nome de modelo, tá? Ok, então eu vou colar aquela camada que eu trouxe. Veja você que eu estou selecionado a camada modelo que eu acabei de criar. Então eu vou voltar aqui em editar e colar. Pronto, o rosto do Will Smith apareceu aqui. Eu vou na camada dele, eu coloco então o nome Face, ou seja, rosto. Agora, você percebe que ela veio uma imagem muito grande. Por que ela veio grande? Porque a qualidade dela é bem superior à outra imagem. Então, eu vou dar um Ctrl T no teclado. Feito isso, eu vou então aqui na barra de propriedades, clico nesse cadeadinho e eu vou então aqui colocar em 30%. Muito bem. Agora você percebe que esse rosto está ao contrário do rosto de cá. Então vou virar ele ao contrário. Clico com o botão direito do mouse e eu vou então virar horizontal. Pronto, ok. Vamos só dar uma ajustada aqui mais ou menos no posicionamento para a gente deixar a coisa mais perfeita, tá? Agora, a parte mais chata que você vai fazer agora é encaixar esse rosto nesse rosto de cá. Mas para isso, você vem aqui em camadas e aqui na camada que é a camada do rosto selecionado, eu vou então digitar aqui 50% de opacidade, tá? Por que 50%, Marcos? Porque eu preciso, gente, visualizar tanto a camada do rosto como a camada do fundo, que é o corpo, onde a gente vai estar colocando essa imagem. Agora, um outro detalhe que eu quero que você compreenda é o seguinte. Deixa eu dar um zoom para mim dar essa explicação melhor para você. Tá? Você percebe que aqui na seleção que nós temos na camada de rosto, tá?
eu tenho esse pequena mirazinha aqui, essa setinha, esse botãozinho. Então eu vou ter que pegar esse botãozinho aqui, posicionar ele exatamente em cima da pupila aqui desse olho do modelo, tá? Então pego aqui, eu clico, aqui nós vamos colocar olho com olho, tá bom, gente? Ok, pessoal, agora eu trago então esse olho aqui, eu posiciono aqui. Dá um zoom para você observar, tá vendo? Isso, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar um com o outro. Então, no teclado você vai apertar, por exemplo, existe Shift e Alt. O que um faz e o outro é diferente do outro? Quais são os comandos? Se eu apertar, por exemplo, aqui Shift e eu clicar aqui, ó, tá? Eu tô comprimindo a lateral, mas você percebe que aqui no olho, onde eu coloquei esse pontinho, pode ficar um pouco diferente. Mas se eu apertar Alt, ele vai fazer tudo proporcional, tá vendo? Ó, então apertei Alt, certo? Aqui, ó, tá vendo? Eu mudo o rosto. Agora com Alt apertado, eu vou aqui, ó, no queixo do modelo, tá? E eu faço isso. Você percebe que os olhos estão fixos no mesmo lugar. Eu vou dar um zoom para poder visualizar como é que tá aqui o nariz. Eu aperto o Alt de novo, ó, e eu posso diminuir ou aumentar, tá vendo, gente? Ok, vira um pouquinho aqui, ó, bem posicionado, pronto. Vou apertar um pouquinho, aperto de novo aqui Alt no teclado, segurando o Alt, eu pego nessa extremidade e vou puxar, para me aumentar proporcional, tá, gente? Ok, pessoal. Agora o que nós vamos fazer? Você não pode esquecer isso, tá? Lembra que a gente tinha colocado aqui 50%? Então vou botar 100% novamente. Eu dei um Enter, dou um Enter aqui, pronto. Então já está tudo ok. Essa parte que excedeu aqui da barba dele, a gente vai tirar um pouquinho. Então, como essa imagem não é um objeto inteligente, eu pego aqui a borracha na caixa de ferramentas, tá? Eu vou clicar com o botão direito e eu quero ela, vou botar aqui a suavidade totalmente em 100 e eu tiro essas partes aqui, ó. Está excedendo, tá? Muito bem, agora vamos para o X da questão. Então o que eu faço? Eu estou aqui com a face selecionada. No teclado eu aperto Ctrl e dou um clique, tá? Quando eu fiz isso, você percebe que automaticamente eu criei a seleção em cima dessa máscara. Agora o que nós vamos fazer? Você vai vir aqui na barra de menus, aqui em selecionar ou seleção, cliquei e eu vou então aqui para a opção modificar. Agora nesse momento eu vou escolher aqui contract, ou seja, contrair. Cliquei em contrair e você vai digitar aqui 6, tá? Eu vou contrair 6 pixels, tá? Então você vai observa que essa seleção aqui, ó, quando eu der um OK, automaticamente ela vai contrair, vai diminuir mais um pouco, ó lá. Deu OK, perceba que ela contraiu 6 pixels. Pois bem, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer um furo, deixa eu desabilitar aqui para você ver o que eu vou fazer. Desabilitei aqui a camada de rosto e a seleção continua no rosto desse moço aqui. Então eu agora seleciono a camada do modelo, tá? E eu vou então tirar esse rosto dele. Eu vou dar um delete e vai fazer um furo aqui, tá? Então essa camada aqui de baixo, eu cliquei no olhinho para desabilitar. Eu vou deixar habilitado só essa aqui. Então o que eu faço? Dei um delete, abri um bruta de um furo aqui no rosto do modelo. Não fica assustado não, tá? É aqui que está a coisa. Então eu vou tirar essa seleção, selecionar, então eu vou aqui remover seleção, pronto, habilito agora essa outra camada e nós temos aí o rosto do Will Smith, certo? No rosto desse moço aqui. E como é que agora eu faço para ficar tudo perfeito? Simples, olha aqui, eu tô com a camada Face selecionada, eu aperto Shift no teclado e dou um clique nessa de baixo, eu tô agora com essas duas camadas aqui selecionadas. Então aqui está o segredo, pulo da onça. Então você vai aqui agora, sabe aonde? Na barra de menus, clica aqui em editar e você então vai procurar a seguinte opção. Você vai para aqui, ou seja, você vai mesclar as camadas automaticamente clicando nessa opção. Eu clico aqui, abre essa nova janela. A opção que eu vou ter vai ser essa aqui, panorama, e você marca essa opção aqui embaixo. Feito isso, gente, olha bem, eu vou dar um OK, certo? E vamos aguardar o Photoshop fazer o processamento da imagem. Então veja você que automaticamente a imagem fez o processamento. Agora nós ficamos com um pequeno problema. Você vê que na hora que ele foi suavizar e misturar os pixels, o rosto ficou assim um pouco meio com a tonalidade assim meio desbotada, meio sem graça. Não se assuste não, porque isso aqui a gente resolve com alguns comandos no Photoshop, tá certo? Então, você quer então aprender como é que a gente dá os ajustes final e remove esse fundo? Vamos remover esse fundo, vamos corrigir aqui a tonalidade do rosto, deixar bem bacana. Então, para você ver, eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar longo, eu vou dar uma pausa aqui, enquanto isso você pega aquele lanche, enquanto o outro vídeo está carregando, tá certo? Mas não esqueça de, antes de você carregar o outro vídeo, dê um like pra gente, dê o seu joinha aí e deixa o seu comentário, tá bom? Te vejo na segunda parte desse vídeo. Vai rapidinho lá, pega o seu lanche e volta que eu tô te esperando, tá ok? Tchau, tchau, até mais.